Olá pessoal, meu nome é Rodrigo e continuando com essa série de vídeos sobre física, hoje a gente vai começar a falar sobre o movimento uniformemente variado. Então a gente viu até agora que nos movimentos uniformes, a nossa velocidade ela é constante. Então todo objeto que executa um movimento uniforme possui uma velocidade que é constante. Em outras palavras, a velocidade ela se mantém a mesma durante todo o movimento. Então se um objeto começa a se mover com uma velocidade de 5 metros por segundo, ele vai terminar o movimento com essa velocidade de 5 metros por segundo. A gente viu ainda que a nossa velocidade média ela pode ser calculada como sendo ΔS sobre ΔT, onde o ΔS ele é igual ao espaço final menos espaço inicial. O ΔT é igual ao tempo final menos o tempo inicial. A gente ainda viu que nos movimentos uniformes, como a gente tem uma velocidade que ela é constante, a velocidade média ela é a mesma em todos os instantes. Em todo intervalo de tempo que você pegue, a sua velocidade média ela vai ser a mesma, ela vai ser constante. De forma que a gente diz que a velocidade média, que é dada por essa expressão, ela é igual a uma constante. A gente simplesmente chamou de V. Vimos ainda que a função horária dos espaços para o movimento, que é uniforme, é dado por S igual a S0 mais VT, onde S é o espaço final do móvel, S0 é o espaço inicial, V é a velocidade do móvel e T é o tempo desse móvel, o instante desse móvel. Ou seja, se eu quero obter a posição S de um objeto que se move com uma certa velocidade V em um dado instante de tempo t, dada a sua posição inicial, eu consigo com essa equação. Movimentos uniformes, na verdade, eles são uma exceção à regra. A maioria dos movimentos que observamos na natureza são movimentos com a velocidade variável, ou seja, a velocidade ela não é a mesma em todos os intervalos de tempo. Sendo assim, um movimento variado é aquele onde a velocidade v do móvel que executa esse movimento, essa velocidade já não é constante. Essa velocidade ela vai assumir valores diferentes dependendo do intervalo de tempo que você está avaliando. A maioria dos movimentos que a gente observa, como uma pessoa andando, um carro se movimentando, ou até mesmo um objeto caindo, são movimentos variados. Nesses tipos de movimentos, agora a gente tem uma distinção bem clara entre a velocidade média, que é dada por um ΔS sobre um ΔT, e a velocidade instantânea, que vai ser um limite da variação do espaço com relação ao tempo, quando esse intervalo de tempo for bem pequeno, for bem curto, ou seja, esse intervalo de tempo estiver indo para zero. Note que agora, essa afirmação aqui, ela deixa de ser verdade para os movimentos variados. Suponha que você tem um móvel que sai da posição S0 e chega na posição S. Então, no instante t inicial, ele estava na posição S0. E no instante t final, esse móvel está na posição S. Eu sei que a velocidade média desse móvel ela vai ser dada pelo cálculo do ΔS sobre o ΔT, ou seja, a variação da posição sobre o tempo gasto para que esse móvel execute essa variação de posição, para que ele se mova de um local a outro. No entanto, esse móvel ele pode se mover um deslocamento inicial aqui com uma certa velocidade V1. Um segundo deslocamento com uma certa velocidade V2 e um terceiro deslocamento com a velocidade V3. Esse objeto ele não necessariamente precisa se mover durante todo o trajeto com a mesma velocidade constante. Agora, a gente tem uma velocidade que ela muda no decorrer do tempo. Por isso, agora, essa velocidade média aqui, ela já não é mais constante. Todo objeto que executa um movimento variado, a ele se associa uma aceleração. Através da aceleração, a gente vai conseguir mensurar
a variação de velocidade desse objeto. Então, a aceleração escalar média ela vai ser definida como sendo a variação da velocidade de um objeto em um dado intervalo de tempo. Então, se você tem um objeto que se move com a velocidade v1 no instante t1 e no instante t2 esse objeto já obtém uma velocidade v2, você fazendo a diferença dessas velocidades pelo intervalo de tempo, você vai obter a aceleração escalar média. Sendo assim, a aceleração escalar média vai ser dada pelo ΔV sobre ΔT, onde o ΔV vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A unidade no Sistema Internacional de Medidas ela vai ser igual à unidade de velocidade, que nesse caso é metros por segundo, dividido pela unidade de tempo, que é o segundo. Divisão de frações, a gente sabe que a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Com isso, a unidade é 1 metro por segundo ao quadrado. Todas as vezes que eu estiver fazendo um cálculo e estiver utilizando essas chaves, indica que eu estou fazendo um cálculo de unidades de medida. Então, a aceleração instantânea ela é dada pelo limite do intervalo de tempo indo para zero da variação da velocidade sobre a variação do tempo. Em outras palavras, a aceleração instantânea é aquela aceleração em um intervalo de tempo muito pequeno. Vamos entender melhor esses conceitos resolvendo o seguinte exemplo. Um piloto de Fórmula 1 está se movendo a 360 km por hora, quando chega a uma curva. Ele reduz a velocidade do carro para 180 km por hora, no intervalo de tempo de 2 segundos. Qual é a aceleração escalar média do carro nesse intervalo de tempo? Então ele fala que a velocidade inicial do carro de Fórmula 1 é de 360 km por hora. Transformando em metros por segundo, a gente divide por 3,6 e a gente obtém 100 metros por segundo. A velocidade final do carro foi de 180 km por hora. Dividindo por 3,6, a gente obtém 50 metros por segundo. O tempo inicial, a gente pode tomar como sendo 0 segundos, e o tempo final é igual a 2 segundos. O exercício quer a aceleração escalar média. A aceleração escalar média ela vai ser dada pelo ΔV sobre ΔT. Logo, a aceleração escalar média é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Substituindo-se os valores, onde a velocidade final vai ser de 50 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é de 100 metros por segundo. O tempo final é igual a 2 segundos, o inicial é igual a 0. A aceleração média vai ser igual a menos 50 metros por segundo dividido por 2. Logo, a aceleração média final vai ser igual a de menos 25 metros por segundo ao quadrado. O valor negativo indica que o carro ele está freando. Por isso a gente tem uma aceleração que possui um valor negativo. A gente também poderia ter feito esse cálculo em quilômetros por hora. Aonde? A aceleração média é dada por velocidade final menos velocidade inicial, tempo final sobre tempo inicial. No lugar da velocidade final, eu pegarei a velocidade final em quilômetros por hora, que é 180, menos a velocidade inicial em quilômetros por hora, que é 360, dividido por 2, menos 0. A aceleração escalar média, então, seria igual a menos 180 dividido por 2, o que me daria menos 90 km por hora por segundo. Isso me diz que a cada segundo, o piloto retirou 90 km por hora de velocidade do carro.
Nesse outro exemplo, ele diz o seguinte: um carro partindo do repouso atinge a velocidade de 100 km por hora em 3,2 segundos. Determina o valor da aceleração média desse veículo em metros por segundo. Então, se o veículo está partindo do repouso, a velocidade inicial dele vai ser igual a 0 km por hora, que é igual a 0 metros por segundo. A velocidade final, dada pelo exercício, é de 100 km por hora. Dividindo por 3,6, a gente obtém aproximadamente 27,7 metros por segundo. O tempo inicial é igual a 0 segundos e o tempo final é igual a 3,2 segundos. Ele quer saber o valor da aceleração escalar média desse carro. Sendo assim, a aceleração vai ser igual a ΔV sobre ΔT. Isso nada mais é do que velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Logo, a aceleração média vai ser igual a velocidade final, que é 27,7, menos a velocidade inicial, que é 0. Menos 0, dividido pelo tempo final, 3,2 menos 0. Então, a aceleração escalar média vai ser igual a 27,7 dividido por 3,2. Esse valor vai ser de aproximadamente 8,65 metros por segundo ao quadrado. Falando agora um pouco sobre a aceleração constante, a aceleração ela vai ser constante quando a aceleração média ela for igual em todos os intervalos de tempo. Então, se você calcular a aceleração média, não importa o intervalo de tempo, ela sempre for a mesma, então a gente vai ter uma aceleração que é dita aceleração constante. Na natureza, objetos que possuem uma aceleração constante são raros, na verdade. A maioria dos objetos, quando a gente observa eles se movimentando em uma velocidade variável, a aceleração daquele objeto ela não vai ser constante. Por exemplo, quando você está acelerando um carro, quando uma pessoa acelera um carro, dificilmente a pessoa vai manter aquela mesma taxa de aceleração. Dificilmente ela vai manter o pé no acelerador com a mesma inclinação durante todo o tempo que ela estiver acelerando o carro. Mas, na verdade, essa aproximação que a gente faz já é o suficiente para a gente estudar os problemas que vamos abordar nesse curso. Então, movimentos com uma aceleração constante, a velocidade ela varia de forma constante, de forma igual. Então, por exemplo, se você tem um carro que no instante t igual a 1 segundo, ele tem uma velocidade v1 igual a 5 metros por segundo, no instante t igual a 2 segundos, ele vai ganhar mais 5 metros por segundo, e essa velocidade vai para 10 metros por segundo. No instante t3 igual a 3 segundos, a velocidade desse carro vai para 15 metros por segundo. Então, note que sempre a velocidade vai variando de maneira igual. Quando a gente tem uma aceleração constante, a gente consegue escrever uma função que a gente chama de função horária para a velocidade. Aonde? A aceleração sendo constante, a gente tem um ΔV, soma por um ΔT, isso tudo ela é constante. Reescrevendo a aceleração, a gente tem que a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Eu posso sempre considerar o tempo inicial como sendo 0. Eu não vou perder nenhum dado ao fazer isso. Sendo assim, a aceleração é para ser escrita como sendo a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo. Posso multiplicar por t dos dois lados, sendo assim eu fico que a aceleração vezes o tempo vai ser igual a velocidade final menos a velocidade inicial. Somando a velocidade inicial dos dois lados, eu fico que a velocidade final vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo.
Essa aqui é a função horária da velocidade. Onde aqui eu tenho a velocidade final, aqui eu tenho a velocidade inicial, aqui eu tenho a aceleração, e aqui eu tenho o tempo. As classificações do movimento com relação à velocidade do móvel e a aceleração do móvel são as seguintes. A gente diz que o movimento é acelerado se o módulo da velocidade escalar aumenta no decurso do tempo. Então, se a sua velocidade ela sempre está aumentando no decorrer do tempo, a gente vai dizer que esse movimento vai ser um movimento acelerado. O movimento ele vai ser retardado se o módulo da velocidade escalar ele diminui no decurso do tempo. Então, se o objeto possui uma velocidade, por exemplo, de 10 metros por segundo no instante t0 e no instante t1, esse objeto possui uma velocidade de 5 metros por segundo, note que a velocidade ela diminuiu. Sendo assim, a gente vai dizer que esse movimento é um movimento retardado. Se os sinais da velocidade e da aceleração de uma partícula são iguais, a velocidade escalar da partícula aumenta. Se os sinais são opostos, a velocidade diminui. Então, para que a velocidade possa aumentar em módulo, sempre o sinal da velocidade e da aceleração eles têm que ser o mesmo. Se a velocidade for menor que zero, ou seja, tiver um sinal negativo, e a aceleração também tiver um sinal negativo, ou se a velocidade for maior que zero, ou seja, tiver um sinal positivo, e a aceleração também for maior que zero, tiver um sinal positivo, a gente diz que esse movimento aqui ele é acelerado. No entanto, se a velocidade for com sinal negativo e a aceleração com sinal positivo, ou a velocidade com sinal positivo e a aceleração com sinal negativo, a gente diz que esse movimento aqui é um movimento retardado. Então, sempre para a gente ter um movimento acelerado, em resumo, a velocidade e a aceleração têm que ter o mesmo sinal. Se elas tiverem sinais diferentes, o movimento é dito retardado. Para entendermos melhor esse conceito, vamos resolver o seguinte exemplo. Um objeto em queda livre tem a seguinte função horária. V é igual a 30 mais 10t. Quando ele está falando aqui que está no SI, no Sistema Internacional de Medidas, isso significa que a velocidade vai estar em metros por segundo. Então, a velocidade aqui ela sempre vai estar em metros por segundo. O tempo em segundos. E a aceleração vai estar em metros por segundo ao quadrado. Na letra A, ele pede para a gente determinar a velocidade inicial e a aceleração do objeto. Bem, por comparação, a gente vê que a velocidade final do objeto é igual a 30 mais 10 vezes t. Então, a função horária da velocidade ela é v igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Por comparação, observamos que a velocidade inicial é igual a 30 metros por segundo e a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, pede a velocidade do objeto em t igual a 2 segundos. Então, agora, para o instante t igual a 2 segundos, qual que será a velocidade do objeto? Através da função horária das velocidades, a gente tem que v é igual a 30 mais 10t. O exercício me informou essa função horária. Como eu quero, para um instante, t igual a 2 segundos, no lugar do t, vou colocar o número 2. Então, v vai ser igual a 30 mais 10 vezes 2. 10 vezes 2 vai dar 20. Então, v é igual a 30 mais 20. E isso aqui vai ser igual a 50 metros por segundo. Ou seja, no instante t igual a 2 segundos, o objeto vai estar se movendo com velocidade de 50 metros por segundo. Na letra C, ele pede para a gente verificar se há inversão no sentido do movimento. Se houver, em que instante isso ocorre? Então, bem, analisando aqui a nossa função horária, que ele nos deu, 30 mais 10t. Aqui é a minha aceleração. Essa daqui é a minha velocidade inicial. Note que a velocidade inicial e a aceleração têm o mesmo sinal. Além do mais, não existe um instante t tal que eu consiga ter uma velocidade final negativa. Sendo assim, não existe, não há inversão não há inversão do sentido do movimento. Na letra D, ele pede para a gente classificar o movimento nos instantes t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos.
A gente resolveu a expressão para um instante t igual a 2 segundos. Então, a gente viu que a velocidade deu 50 metros por segundo. No instante t igual a 3 segundos, a gente tem que a velocidade vai ser igual a 30 mais 10t. V igual a 30 mais 10 vezes 3. Substituindo o t por 3. V vai ser igual a 30 mais 30. V igual a 60 metros por segundo. Note que no instante t igual a 2 segundos, a velocidade calculada aqui no item B deu 50 metros por segundo. Já no instante t igual a 3 segundos, a velocidade deu 60 metros por segundo. A aceleração ela é sempre constante igual a 10 metros por segundo. Então, nesse caso, a gente nota que a aceleração ela é positiva e as velocidades, tanto no instante t igual a 2 quanto t igual a 3 segundos, são também positivas. Por esse motivo, o movimento é dito como acelerado, pois tanto a velocidade como a aceleração elas têm o mesmo sinal.